Fala galera, beleza? Beleza nada, já saiu o edital da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de escrivão, então agora é tudo ou nada. A prova é em março, então acabou a moleza, agora é estudo focado para ser aprovado nesse concurso, beleza? E para isso eu montei aqui uma estratégia com foco na prova discursiva para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Como a gente vai ver lá na frente, a prova discursiva é a matéria com maior impacto na nota final. Então, se você quer um bom desempenho, quer ser classificado ali no topo, você precisa ir bem na prova discursiva. Beleza? Para a gente começar, eu trouxe aqui algumas informações importantes sobre o edital que você precisa saber para poder ir bem na prova. Primeiro, você tem que saber o dia da prova, né? Então é dia 15 de março de 2020. A prova vai ser aplicada no período da tarde e você vai ter ali 4 horas e meia para poder responder tanto a prova discursiva como a prova objetiva, né? Exigência do cargo de escrivão, precisa ser nível superior em qualquer área de formação. O subsídio, ou seja, o salário aí que você vai começar recebendo na Polícia Civil do Distrito Federal é de R$ 8.698, mas já te adianto que há aí uma previsão de uma equiparação com a Polícia Federal, então pode ser que esse salário venha subir aí para casa de uns R$ 12.000 mais ou menos, beleza? Validade do concurso. O concurso tem validade de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 18 meses. Então, no total aqui você deve ter um concurso para 3 anos. Então, ficou no cadastro de reserva, você tem 3 anos aí que pode ser chamado para assumir o cargo. E quantas vagas imediatas? São 300 vagas imediatas, né? Sendo 225 para ampla concorrência, 15 vagas para portadores de deficiência e 60 vagas para quem concorrer aos cargos de negro, beleza? Então, para começar nossa aula, já entra aí a dica mais importante. Em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então nada de você virar um expert aí em direito penal, processual penal, nada de ser um expert em informática se você não for bem nas outras matérias. Então você precisa, na média, ter um desempenho bom em tudo. Então passa quem tira a maior nota final. E, como eu já disse, a prova discursiva é o que tem o maior impacto na nota final, então é que vale a maior nota, então você não pode ir para a prova sem treinar a discursiva, beleza? Vamos fazer uma análise aqui geral do que vai ser avaliado aí nesse concurso, né? O concurso ele é dividido em 2 etapas, a primeira etapa e a segunda etapa. Essa segunda etapa aqui é o curso de formação. Tá? Então, você só vai chegar nessa segunda etapa se você passar pela primeira. Então, agora esquece a segunda etapa, o foco é na primeira. A primeira etapa ela é dividida aqui em prova objetiva 1, prova objetiva 2 e prova objetiva 3. A prova objetiva 1 cobra conhecimento básico, prova objetiva 2, conhecimento específico, e a prova 3, que é a P3, é a discursiva. Tá? Então, a prova objetiva é 50 questões, 70 questões, e aqui é uma discursiva, né, de 30 linhas, beleza? O importante, a P1, a P2 e a P3 são provas eliminatórias e classificatórias. Bruno, qual é a diferença? Eliminatória quer dizer o seguinte, se você conseguir o mínimo, você está aprovado. Se você não conseguir o mínimo, você está eliminado. Então, assim, você está dentro ou fora. Classificatório quer dizer o seguinte, que dependendo da nota que você tira, você consegue uma classificação melhor ou não no concurso. Então, se você tirou uma nota mais alta, você está mais lá em cima na classificação. Se você tirou uma nota mais baixa, você vai lá para baixo na classificação. Então, o valor que você tira na prova vale para a classificação. As outras etapas, ó, prova prática de digitação, exame biométrico e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e sindicância de vinda pregressa e investigação social, são provas eliminatórias, ou seja, elas só servem para eliminar o candidato, mas elas não classificam. Isso quer dizer o quê? Que se você for o melhor candidato na prova prática de digitação, isso não vai fazer com que você suba posições. Você vai continuar na mesma posição. O que pode fazer é apenas o candidato que foi mal na prova prática de digitação, não conseguiu o mínimo, ele ser eliminado do concurso. E o mesmo vale para as outras etapas, tá? Então tem essa diferença. Então, assim, o que é importante aqui é saber que a classificação no concurso, né? Você ficar ali dentro das vagas, você vai conseguir isso aqui, ó.
na primeira parte, que é o quê? É prova objetiva e prova discursiva, beleza? Vamos começar falando aqui sobre a prova objetiva. A prova objetiva ela vai ser dividida em conhecimento básico e conhecimento específico. 50 pontos para conhecimento básico e 50 pontos para conhecimento específico. No total, a prova objetiva vale 120 pontos, tá? Só que para você conseguir ser aprovado, você precisa tirar um mínimo em conhecimento básico, que são 10 pontos, né? São 50 itens, então cada item vale aí 1 ponto. Então você precisaria acertar 10 itens, tá? E na prova de conhecimento específico, 21 itens. Bruno, então se eu tirar um mínimo na prova básica e um mínimo na prova específica, eu vou ter aqui 31 pontos. Estou aprovado? Não, porque o edital ele também traz um mínimo para o somatório. Então, para você ser aprovado, você precisa ter um mínimo de 36 pontos no somatório, tá? Então, se você tirou o mínimo na prova de conhecimento básico, você vai precisar tirar um pouquinho mais na prova de conhecimento específico para compensar, beleza? E quais são as matérias que vão ser cobradas? Pois bem, o edital ele traz que o conhecimento básico vai ser língua portuguesa, língua inglesa, conhecimento sobre o Distrito Federal e legislação, tá? Essas são as matérias de conhecimento básico. E de conhecimento específico você tem direito constitucional, direito penal, processual penal, direitos humanos, informática, matemática e raciocínio lógico. Então essas matérias são as de conhecimento específico, destaque aqui para informática e matemática, que normalmente vinham em conhecimento básico e agora estão em conhecimento específico. A banca ela não traz o quantitativo para cada uma das matérias. Ela traz apenas esse quantitativo aqui. Diz que vão ser 50 itens de conhecimento básico e 50 itens de conhecimento específico. Porém, analisando provas anteriores da banca CESP, né, eu fiz uma distribuição de como eu acredito que vão ser as questões de cada matéria. Então, português normalmente vem com mais itens, então deve vir aí 20 itens. Depois, inglês, conhecimento sobre o Distrito Federal e legislação, deve vir aí 10 itens. Pode ser que ainda em conhecimento sobre o Distrito Federal venham 5 e os outros sejam distribuídos aqui nessas outras 2 matérias. Pode acontecer isso também, não tem como saber. O que a gente tem como saber é que língua portuguesa normalmente vem com mais itens, beleza? Ótimo, essa é a distribuição das de conhecimento básico. Nas de conhecimento específico, eu acredito que venha com uma distribuição um pouco mais equilibrada, tá? Mas devem ser direcionados mais itens para as matérias relacionadas a direito, tá? Que é meio que o essencial aí para diferenciar os candidatos. Informática e raciocínio lógico deve vir com um pouco menos de questão, tá? Mas eu ainda distribuí aqui com uma quantidade bem próxima, porque são matérias de conhecimento específico, então todas são importantes, tá? Beleza, então essa é a divisão, é a distribuição aí das matérias de conhecimento da prova objetiva, então o foco tem que ser aqui na língua portuguesa, para você garantir uma pontuação boa nessa matéria, porque tem muito peso, e nas matérias de conhecimento específico. Show! Beleza, e a prova discursiva? A prova discursiva ela vale 30 pontos e ela é composta por uma questão, que é um texto dissertativo de até 30 linhas. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 18 pontos. Tirou menos de 18 pontos, está eliminado do concurso. Beleza? Agora, numa análise superficial, o candidato pode falar o seguinte: opa, prova de conhecimento básico, 50 pontos. Prova de conhecimento específico, 70 pontos. Prova discursiva, 30 pontos. Opa, então, Bruno, a prova de conhecimento específico é que vale mais pontos? Mas se você fizer uma análise um pouco mais aprofundada, você vai ver que não é simples assim. Se a gente for pegar a quantidade de itens de cada matéria, a gente vai pegar aqui, ó, português, inglês, conhecimento do Distrito Federal, enfim, todas as matérias, a gente vai ver que a prova discursiva, que é composta por uma redação só, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Por uma redação, a prova discursiva, ela é a que vale mais pontos, ela vale 30 pontos. Se a gente for pegar a matéria de português, que vão ter aqui uns 20 itens, 18, sei lá, ela ainda não é equivalente à prova discursiva, tá? A prova discursiva, ela vale mais pontos, então ela tem que ser estudada por você, você tem que dar atenção para essa prova, para quê? Para você conseguir uma boa classificação no concurso. E mais, olha o seguinte, tá? O edital ele traz o seguinte, ó, quantidade de vagas, ó, 225, 15 e 60. Só que ele vai corrigir 3 vezes o número de vagas do edital.
tá? Ele vai corrigir a redação de 3 vezes o número de vagas. Então, os candidatos aprovados até 675, 45 e 180 para negros vão ter as redações corrigidas. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes um candidato que ficou lá atrás, ficou lá na posição 600, né? Ele nem foi tão bem na prova objetiva. Se ele for bem na prova discursiva, ele consegue tirar uma diferença de pontos muito grande. Então, ele pode subir na classificação e ir lá para, sei lá, 200. Né? Então, ele pode sair de uma classificação bem longe das vagas e entrar nas vagas por conta do bom desempenho da prova discursiva. Então, não dá para deixar de estudar. Por quê? Porque você pode ser o candidato que está em 200, vai mal na discursiva e cai para 600. Né? E, gente, é o seguinte, a prova discursiva é um texto dissertativo sobre atualidades. Existe técnica, é simples de você conseguir um bom desempenho. É preciso dar um pouquinho de atenção para que você consiga ali uma boa nota. Não é difícil, tá? Mas o que acontece é que a maioria não dá o devido valor para a prova discursiva, vai para a prova sem treinar, vai para a prova sem saber técnica, sem saber como a banca corrige, e aí, meu amigo, toma uma rasteira e joga fora todo o esforço que teve para conseguir um bom desempenho na prova objetiva. Então, não vai ser o seu caso, porque você está vendo esse vídeo com foco na discursiva, então você já está sabendo sobre o impacto dessa prova. E qual vai ser o conteúdo dessa prova? O edital traz o seguinte, ó, que a prova discursiva vai cobrar um assunto relacionado a atualidades, né, que pode ser aí tópicos relevantes e atuais de diversas áreas. Então ele fala que pode ser uma questão sobre segurança, ou transporte, ou política, ou economia, ou sociedade, ou educação, ou saúde, ou cultura, ou tecnologia, ou energia, enfim, sobre qualquer assunto relacionado a atualidades. Tá? Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui algumas provas aplicadas pela Banca Sebrasp. Dá uma olhada aqui. Isso aqui foi lá no TJ Paraná, desculpa, em 2019. Aí as perguntas eram: importância da cultura para a formação integral do ser humano, relação entre cultura e cidadania. Veja que é um assunto relacionado à atualidade que não tinha nada a ver com o concurso com o cargo de técnico analista do Tribunal de Justiça. Nesse cargo aqui, ó, STJ, em 2016, ele trouxe, ó, o anonimato digital e o abuso do direito à liberdade de expressão. Veja que é um assunto também relacionado à atualidade e que não necessariamente tem uma ligação direta com as matérias ali de direito civil, direito constitucional, direito administrativo. Por quê? Porque é um conteúdo de atualidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que dificilmente, tá, você vai para a prova sabendo exatamente qual é o tema da prova. Então, se você não sabe qual é o tema, você tem que ir para a prova sabendo responder a qualquer tema que venha a ser cobrado. Logicamente, você deve ali ter contato com alguns temas de provas anteriores para saber mais ou menos quais são os temas favoritos da Banca Sebrasp, né? Então, se cair um tema favorito, você já está preparado. Agora, mais importante que isso é você saber responder a qualquer tema que vier a ser cobrado, e para isso existe técnica, e essa técnica é muito simples, beleza? Depois que você aprender essa técnica, você vai realmente conseguir aumentar consideravelmente a sua nota e o seu desempenho no concurso. Outra informação importante é como a nota da discursiva é composta, né? Como que você vai conseguir a pontuação da sua nota da prova discursiva? Pois bem, o edital traz uma fórmula que vem com um diferencial, tá? A fórmula é o seguinte, essa daqui, a nota da prova discursiva é igual a nota de conteúdo menos 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Vamos destrinchar essa informação. Bom, nota de conteúdo, ela é formada por apresentação e estrutura textual. A apresentação e estrutura textual está relacionado aqui à questão da apresentação da resposta na folha de resposta, então margem, parágrafo, relacionado à letra, que é a legibilidade, e também à estrutura dos parágrafos, né? Como é um texto dissertativo, a banca ela vai avaliar se tem lá todos os elementos de um texto dissertativo. A outra parte que vai compor também essa nota de conteúdo é o desenvolvimento do tema, que nada mais é do que a resposta aos tópicos. A banca CESP ela traz tópicos para que o candidato responda a respeito deles. Então, ela vai avaliar se o candidato respondeu aquele tópico de forma satisfatória, beleza? E quanto que vale essa pontuação? Bom, a prova vale
a gente viu que a prova vale 30 pontos e vai ser dividida assim, em apresentação textual vai valer 1,5 pontos, em desenvolvimento do tema 28,5 pontos. Veja que desenvolvimento do tema equivale a 95% da nota total em conteúdo, tá? Então é a parte mais importante. E é por isso que muita gente deixa de fazer introdução e conclusão. Por quê? Porque o importante é a resposta aos tópicos que estão nos parágrafos de desenvolvimento. Então muita gente consegue um bom desempenho na prova da banca CESP, da banca Sebrasp, sem trazer introdução e conclusão. Inclusive essa é uma orientação de muitos professores, né? Em algumas situações, eu também acredito que vale a pena você deixar de fazer introdução e conclusão, mas quando a quantidade de tópicos é maior do que 3 tópicos, né? Quando vier em 4, 5 tópicos, você deixa para lá a introdução e conclusão. Nos outros casos, é bom você fazer para garantir justamente essa nota aqui em estrutura textual. Enfim, a gente pode aprofundar isso mais à frente em outro vídeo, mas o importante agora é entender como que é calculada a nota. Beleza, depois que ele calculou a sua nota de conteúdo, ele vai calcular a sua nota de gramática, que é justamente essa fórmula aqui. O que a banca vai fazer? Vai multiplicar por 6 a quantidade de erros que ela encontrou na sua redação e dividir pelo total de linhas. E por que é um diferencial? Porque normalmente, tá, nos outros editais da banca CESP, ela multiplicava por 2. Agora ela multiplica por 6. Isso quer dizer o quê? Que a partir de agora os erros de gramática vão ter um impacto maior na sua nota discursiva. Então, se você comete muitos erros de gramática, você vai acabar perdendo uma quantidade considerável de pontos. Tá? Só para você ter uma ideia. Eu trouxe aqui 2 situações. Ó. Uma situação em que um candidato comete 5 erros, né, e escreve 20 linhas. E uma outra situação em que o candidato comete os mesmos 5 erros, mas escreve 30 linhas. Nesse primeiro caso aqui, o candidato ele vai perder 1,5 pontos, né, depois que a gente aplica essa fórmula. Né? Então, ele vai pegar a nota de conteúdo e subtrair de 1,5 pontos. Agora, se o candidato escreve 30 linhas, ele vai perder 1 ponto. Então, vamos supor que ele tenha gabaritado o conteúdo. A nota dele vai ser 28,5 nessa situação. Nessa situação, a nota dele vai ser 29. Então, veja que o candidato da situação 2, ele ganhou meio ponto só por ter escrito mais linhas. E essa é uma grande dica para a banca Sebrasp. Escrever o máximo de linhas para que você possa reduzir os impactos dos erros de gramática na sua redação. Beleza? Então esse é o espelho de correção, é a forma como a banca vai corrigir a sua prova discursiva. E por fim, eu vou trazer para você o caminho aí para você conseguir uma boa nota na prova discursiva e ser aprovado na Polícia Civil. Né? Isso aqui tudo está na Academia Discursiva, que é o nosso treinamento. Então, você vai para a prova discursiva, você vai aprender a técnica para conseguir responder a qualquer questão, a qualquer assunto que venha a ser cobrado na prova discursiva, mesmo que você não tenha um conhecimento aprofundado sobre esse assunto, para conseguir a maior nota. E você deve praticar aí, no mínimo, 2 redações até o dia da prova. Por que 2 redações? Porque você faz a primeira redação, aí eu corrijo para você, então você vai saber ali quais são os erros mais graves que você cometeu. Aí você faz a segunda redação, consertando todos aqueles erros, e eu vou corrigir de novo falando o seguinte, ó, é exatamente assim, ou, olha, aquele erro continuou existindo, então dá mais atenção para ele. Logicamente, quanto mais redações você fizer até o dia da prova, melhor para você, porque você consegue realmente acabar com todos os erros relacionados à técnica discursiva, e aí sim, quando você chegar no dia da prova, você já tem confiança para conseguir responder a uma prova discursiva. Praticando no mínimo 2 redações, igual a gente propõe aqui nessa nossa tática de estudo, praticando no mínimo as redações, você já vai estar na frente de muitos candidatos, porque acredite, a maioria dos candidatos não treina redação, deixa para o dia da prova apenas. Tá? E como é que é composta essa academia discursiva? A academia discursiva ela é composta da seguinte forma, né? Você tem uma técnica discursiva sucinta e focada na banca Sebrasp, né? Temas para você praticar de provas anteriores e provas inéditas. Eu faço uma correção individualizada por semana, então toda semana você pode fazer uma redação e encaminhar. Imagina, até chegar o dia da prova fazendo uma redação por semana, seu nível vai lá em cima. Você vai gabaritar essa prova discursiva.
Depois, eu apresento também proposta de resolução desses temas, né? Então, todos os temas ele tem uma proposta de resolução para te dar um direcionamento do que pode ser melhorado, o que pode ser abordado. E, por fim, uma grande vantagem da Academia Discursiva é que você ganha acesso a todos os hipertreinos. Então, se você, depois de estudar para a Polícia Civil, se quiser estudar para policial do Senado, ou para PF, ou para PRF, você tem acesso a esses hipertreinos lá sem precisar, logicamente, começar um curso do zero ou pagar um curso separado, tá? E o mais legal é que é um preço acessível. Entra lá no site do Você Concursado, você vai ver que o valor da Academia Discursiva é super acessível, beleza? Então, se tiver qualquer dúvida, você pode encaminhar um e-mail para mim, pode me mandar um direct no Instagram ou entrar em contato por qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.